Caros colegas, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um webinar, desta vez ao módulo 3 do nosso curso sobre contínuo cardiovascular. Luís, bom dia. Muito bom dia, Bem Carlos. disposto? Sempre. Muito bem. Então, correu bem a viagem? Sim, hoje estamos na capital, estamos em Lisboa, tivemos que fazer alguns quilómetros para este webinar. É verdade. Mas correu muito bem mesmo. Muito bem. E a semana foi boa também? A semana foi uma semana de trabalho, dura, como sempre, mas boa, acima de tudo isso. Ok. Ora bom, Luís, hoje mais ou menos qual vai ser o nosso percurso formativo? Hoje vamos fazer um resumo daquilo que há de evidência ou de nova evidência na área da diabetes. Não vou ser eu a fazer essa parte, vou tentar não ser muito maçudo e extenso, porque temos feito isto ainda recentemente, fizemos uma revisão sobre o risco vascular no doente com diabetes tipo 2 e depois teremos uma parte que vai ser muito interessante, vamos debater a dislipidemia, todas as controvérsias que existem sobre a terapêutica para os lípidos no doente com risco cardiovascular. Okay. Vamos ter dois nomes. Nessa parte vamos ter dois formadores adicionais. Exatamente, vamos ter dois pesos pesados do risco cardiovascular em Portugal, o Presidente da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose, o Dr. Alberto Melo e Silva, e o Dr. Francisco Araújo, que é também um grande nome da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose, dois grandes nomes no risco cardiovascular e sobretudo na dislipidemia em Portugal. E, portanto, todas as dúvidas que tiverem são os homens certos para as colocar. Okay. Peso pesado, não literalmente. Não, o IMC senão deles... ter... Não, o IMC... Não é... O risco cardiovascular só por isso já Não, tem um IMC perfeitamente normal. São Okay. esse muito em grande conhecimento e experiência que eles têm e um know-how que é claramente do melhor em Portugal. Ok. Ora bom, caros colegas, estamos então no módulo 3 do nosso curso Contínuo Cardiovascular. Este curso é realizado em parceria com a Academia Digital Cardiometabólica da Novartis e realmente vamos focar temas clínicos em que a Novartis tem produtos do seu interesse. Também queria recordar que termina hoje à meia-noite o prazo limite para vocês entregarem o TPC do módulo anterior, está bem? Por isso, por favor, não se esqueçam de submeter esse TPC. Não se esqueçam também de ir confirmando na pauta do nosso curso, cujo link está acessível na página InfoShare do curso, de irem sempre verificando se está tudo direitinho, se recebemos os vossos controlos de assiduidade e irem sempre, no fundo, acompanhando o vosso status, digamos, em relação a este curso, para depois evitarmos surpresas no final do curso, se vocês pensarem que estava tudo direito e afinal não termos recebido um ou outro controle de presença. Não se esqueçam que por vezes os nossos mails automáticos podem ir parar às caixas de spam ou caixas de promoções do Gmail, por isso às vezes quando encontrarem um mail de confirmação, seja do Google Formulários, seja das nossas newsletters, por favor verifiquem isso também. E tenham também em atenção o seguinte: nós, para podermos comunicar e ter, digamos, estas iniciativas formativas a funcionar, temos que realmente usar sistemas automáticos de mail. No fundo, softwares de mailing e de newsletters, etc. O sistema que nós usamos, no fundo, é o sistema que usamos para emitir a nossa newsletter. Por favor, não façam unsubscribe da nossa newsletter, porque se fizerem unsubscribe da nossa newsletter, deixarão de poder receber depois os mails informativos do curso e inclusivamente depois o certificado final, porque o sistema de mailing que nós usamos é o mesmo, está bem? E por isso nós fazemos sempre esse apelo, mas pronto, às vezes acabam por haver situações desagradáveis e depois vocês não recebem os certificados e depois é sempre desagradável. E acreditem, com estes cursos em que temos centenas e centenas de colegas a assistir, realmente a quantidade de mailing que se gera e de troca de mails também não é muito fácil aqui do nosso lado ir gerir toda essa comunicação, ir gerindo toda essa comunicação e por isso também pedimos aí um bocadinho a vosso apoio e a vossa colaboração, no sentido de vocês também serem formandos, vigilantes e proativos em relação ao vosso percurso formativo nestes cursos. Muito bem, e acho que vamos então avançar. Luís, passo-te a palavra, Ok, está bem? muito bem, Carlos, Então, obrigadíssimo.
Caros colegas, portanto, mais uma vez, muito bom dia a todos. Vamos começar então esta primeira parte da manhã, possivelmente, sensivelmente, de 40 minutos, falarmos sobre diabetes e risco cardiovascular no doente com diabetes tipo 2. Vou tentar não ser muito extenso e tentar ir aos pontos que eu acho mais relevantes, quer daquilo que conhecíamos do passado, quer daquilo que é o presente atual em termos de evidência com os estudos mais recentes. Depois, numa segunda fase, aí sim, de quase 2/3 desta sessão, será sobre terapêutica lipídica. Realmente o que nós sabemos é que o doente com diabetes tipo 2 é um doente com um elevado risco cardiovascular. Sabemos que logo à partida um doente com diabetes tipo 2 tem perante um indivíduo não diabético uma redução do tempo de vida de cerca de 6 anos. Se esse doente começar a ter eventos cardiovasculares, quer coronários, quer cerebrovasculares, vai ter uma redução do tempo médio de vida de cerca de 12 a 15 anos. Até uma patologia que está associada quer a uma elevada morbilidade, mas também uma elevada mortalidade. Temos que ter a noção que o doente com diabetes tipo 2 tem um risco de ter um evento cardiovascular que é 2 a 4 vezes superior ao indivíduo não diabético. E também termos a noção que a diabetes tipo 2 é um equivalente de doença coronária, ou seja, um doente diabético tipo 2 tem a probabilidade ou o risco de ter um evento coronário que é praticamente igual ao de um indivíduo não diabético que já teve uma doença coronária. Portanto, nós estamos perante uma população de elevadíssimo risco cardiovascular. Quando pensamos em reduzir este risco aterosclerótico e cardiovascular no doente com diabetes, falamos sobretudo no doente com diabetes tipo 2, temos que ter a noção que este doente tem outros fatores de risco. Cerca de 80% deles têm hipertensão e cerca de 60% deles têm dislipidemia, sobretudo uma dislipidemia mista, uma dislipidemia designada por aterogénica. Falamos de uma dislipidemia que também é rica em triglicerídeos, um HDL que é baixo e um LDL que está ligeiramente aumentado, mas que é extremamente disfuncional. E, portanto, nós temos que olhar para o doente com diabetes tipo 2 como um todo, de forma a fazer aquilo que aconteceu no Steno 2. Eles tiveram ou tentaram fazer um controle multifatorial, controlar a glicemia, controlar a tensão arterial, controlar os lípidos e antigregar o doente. O que é que se verificou? Verificou-se que houve uma redução significativa dos eventos microvasculares, que era expectável, mas também houve uma redução muito significativa da doença cardiovascular e da mortalidade. De tal forma que depois foram acompanhando estes doentes durante 20 anos e houve uma média de anos de ganho de vida na casa dos 7 anos. E, de facto, quando pensamos em tratar o doente com diabetes tipo 2, temos que pensar em todos os fatores de risco cardiovasculares. Quase tudo aponta para que realmente o maior ganho em termos de proteção cardiovascular advém da terapêutica para os lípidos e advém da terapêutica e do controle da tensão arterial. A redução da hemoglobina A1C traduz-se numa redução muito significativa dos eventos microvasculares, origina também uma proteção do ponto de vista macrovascular, mas é mais pequena e, sobretudo, a longo prazo, independentemente da terapêutica que nós utilizamos. E, de facto, olhando para o doente com diabetes tipo 2, olhando neste caso para o risco lipídico, vários são os estudos em que também avaliam doentes que são diabéticos e que foram submetidos a terapêuticas para baixar os lípidos. Aquilo que neste momento é consensual, quer da Sociedade Europeia de Aterosclerose e de Cardiologia, quer da Associação de Endocrinologistas Clínicos Americanos, é que o doente diabético tipo 2, e a grande maioria deles, serão doentes de muito alto risco. Falamos nos doentes com diabetes tipo 2 que tiveram eventos, que têm atingimento orgânico, como por exemplo uma insuficiência renal ou uma albuminúria, ou diabéticos tipo 2 que têm outro fator de risco cardiovascular, como por exemplo um diabético tipo 2 que tenha também uma hipertensão arterial associada. E esses doentes serão doentes de muito alto risco e, portanto, precisam de um LDL menor que 70. No entanto, a Associação de Endocrinologistas Clínicos Americanos vai um pouco mais longe e acha que se deve criar uma quinta designação, que é o doente de extremo risco. Falamos nos doentes diabéticos tipo 2 que já tiveram um evento cardiovascular, quer seja um infarto, quer seja um AVC ou uma doença arterial periférica. Neste caso, o que eles aconselham é tentar baixar dos 55
baseado no estudo Improve-It, em que os doentes com uma terapêutica com um LDL menor que 55 tiveram benefício versus aqueles com valores de 69. Sobretudo, isto foi conseguido à custa dos doentes com diabetes. Portanto, aquilo que nós temos de ter a noção é que o valor neste momento que é recomendado são os 70 pelas sociedades europeias e, eventualmente, no futuro poderá ser revisto em baixo, mas neste momento a preocupação será nos doentes diabéticos tipo 2 que sejam de muito alto risco, ou seja, diabéticos tipo 2 com eventos, diabéticos tipo 2 já com atingimento orgânico, quer com placas de aterosclerose, por exemplo, nas suas carótidas, quer com uma insuficiência renal ou uma albuminúria, ou então um diabético tipo 2 que tem outros fatores de risco cardiovasculares associados. Nesse caso, devemos tentar baixar o valor de 70. Baseado em algumas subanálises do estudo Accor-Lipid e no estudo FIELD, é também recomendado que, depois de colocar o LDL dentro do alvo, baixar os triglicerídeos abaixo de 150 neste grupo de doentes com alterações do metabolismo da glicose, quer diabéticos, quer pré-diabéticos. Em termos de pressão arterial, aquilo que nós sabemos é que realmente existe também na população com diabetes uma curva J e, de facto, os estudos em que tentou-se intensificar o controle tensional não se verificou benefícios a partir do momento em que chegamos a valores de 120 sistólica versus 140. O que é recomendado é para o doente com diabetes tipo 2 baixar os 140/90. Se for um doente diabético tipo 2 que é jovem, tem pouco tempo de duração da doença, que tem atingimento nefrológico, por exemplo, tem uma albuminúria, ou que tenha um atingimento cerebrovascular, ou seja, aquele diabético que mais do que doença coronária tem atingimento cerebrovascular com AVCs, com AITs, neste caso devemos tentar baixar mais a tensão arterial e, se possível, baixar dos 130 a 80. Aquilo que se verifica é que no território cerebrovascular, do ponto de vista de fatores de risco, o que manda é a hipertensão. E, portanto, se queremos reduzir o risco de novo AVC, aquilo que é importante é controlar a tensão arterial e, aparentemente, com um benefício muito significativo. E, portanto, as recomendações é o 140/90 de tensão arterial e, se eventualmente for um indivíduo mais jovem que tenha um atingimento nefrológico ou que tenha tido no passado um acidente vascular cerebral, aí devemos tentar baixar dos 130/80. Vamos passar agora para a parte que são o controle glicémico. E realmente este é o algoritmo da Sociedade Europeia de Estudos para a Diabetes e da Associação Americana de Diabetologia, em que começamos com a metformina e no segundo ponto temos várias, digamos que terapêuticas, quase todas ao mesmo nível, devendo depois escolher aquela que achamos que é mais adequada para o doente em causa. Do ponto de vista cardiovascular, nem todas são iguais. Aquilo que nós sabemos, aquilo digamos que onde tudo começa é neste grande ensaio que é o KPDS. Um estudo muito bem feito, muito bem desenhado, com questões muito simples e que as respostas foram bem claras. Aquilo que se verificou era que o tratamento intensivo em doentes com diabetes recém-diagnosticados, ou seja, doentes com pouco tempo de duração da doença e sem um atingimento orgânico significativo, traduziu-se numa redução de eventos microvasculares muito significativa. Houve uma tendência de redução dos eventos macrovasculares, mas sem significado estatístico. No entanto, avaliando aquele grupo de doentes, eram cerca de 700 doentes, metade faziam metformina, metade faziam placebo, que eram os doentes diabéticos tipo 2 recém-diagnosticados com excesso de peso ou obesidade que fizeram metformina. É lógico que falamos já de números muito pouco significativos quando comparados com os grandes ensaios do tempo atual. Mas foi um estudo muito bem feito. E aquilo que se verifica nos doentes que fizeram metformina, houve uma redução significativa dos eventos microvasculares, mas também houve uma redução muito significativa em termos de mortalidade global, uma redução de mais de 30% e de infarto agudo do miocárdio. E, portanto, aqui, na população de doentes diabéticos com excesso de peso ou obesidade que fizeram metformina, o KPDS começa a apontar para um determinado local. Os ensaios que vieram a seguir, nomeadamente o Accor, o Advance e o VDT, falamos de estudos em que a ideia foi intensificar o controle glicémico, independentemente da estratégia utilizada, e foram utilizados, por exemplo, algumas estratégias muito agressivas, em que o mesmo doente fazia esquemas de insulinas mais agressivos, com sulfonilureias, com glitazonas. Portanto, aqui o que se queria era glicemias
controladas, independentemente da forma como elas foram feitas, verificou-se que nesses estudos, e podemos ver nas barras azuis, traduziu-se numa redução muito significativa, e podem ver isso no quadro na coluna mais à esquerda do vosso ecrã, uma redução muito significativa dos eventos microvasculares. Portanto, se queremos que haja uma redução da retinopatia, se queremos que haja uma redução da nefropatia, é reduzir as glicemias. No entanto, do vosso lado direito, verificam que não houve benefício do ponto de vista cardiovascular, isto nas colunas azul. Inclusivamente no ACOR houve uma discreta subida da mortalidade. Depois, na avaliação, verificou-se que um grande ponto que ajudou a explicar este aumento da mortalidade no ACOR foram as hipoglicemias severas e que estavam, como era lógico, associadas a esquemas intensivos e agressivos para baixar as glicemias. Anos mais tarde, surgiram os estudos de follow-up. E aquilo que se verificou, quer desde o KPDS, como podem ver aqui neste vosso quadro, em que, quer no grupo da metformina, mantiveram este benefício cardiovascular, quer no outro grupo de doentes que fizeram sulfonilureias e insulinas, que não tiveram durante o ensaio clínico um benefício microvascular, houve um benefício a longo prazo, 10 anos depois do ensaio clínico ter sido terminado, e estando os doentes a fazerem terapêuticas semelhantes, com hemoglobinas A1C semelhantes, houve um benefício macrovascular. E aqui surge o termo de legado de memória metabólica. Não é mais do que se tratarmos cedo um doente, que foi aquilo que aconteceu no KPDS, doentes com um diagnóstico recente, tratados bem do ponto de vista glicémico, vai existir um benefício de legado de memória metabólica anos mais tarde, cerca de 15 a 16 anos depois. Isto está associado devido a quê? É que estas glicemias elevadas numa altura, no processo inicial de diabetes, estão associadas a alterações epigenéticas que depois vão perpetuar os processos inflamatórios e stress oxidativos que estão associados à placa de aterosclerose e ao risco cardiovascular. E, portanto, tratar bem realmente vai traduzir-se numa fase mais avançada nesse benefício. No entanto, aqueles estudos que eu tinha falado anteriormente, quer o ACOR, quer o ADVANCE, quer o VADT, em termos de controle intensivo, em doentes já com 8, 10, 12 anos de duração da sua diabetes e muitos dos quais já com antecedentes no passado de eventos cardiovasculares, também apresentaram os seus estudos de follow-up. O que é que se verificou? De uma forma muito resumida, houve uma tendência de redução dos eventos não fatais, mas não houve uma redução da mortalidade como se verificou no KPDS. E, portanto, isto vem apoiar um pouco mais esta ideia de legado de memória metabólica. Se realmente intensificarmos as glicemias, controlarmos bem as glicemias, sempre, e volto a dizer, sem risco de hipoglicemias, vamos ter um benefício cardiovascular a longo prazo, independentemente da estratégia que utilizamos. Se for no indivíduo já com 10, 12, 15 anos de duração da diabetes, ou que eventualmente já tem antecedentes cardiovasculares no passado, provavelmente esse benefício da intensificação cega no controle glicémico não vai traduzir-se a longo prazo num benefício cardiovascular. E, portanto, convém aqui separar um pouco as águas. Realmente a intensificação traz benefícios, independentemente da forma como a fazemos, sobretudo numa fase inicial da diabetes. Portanto, é fundamental, logo desde o início, tratarmos o doente adequadamente, controlando as glicemias o mais baixo possível. Há um outro estudo relativamente mais recente, um estudo retrospectivo feito na Medicina Geral e Familiar Britânica, em que eles foram, digamos que, verificar os doentes que tiveram um diagnóstico recente de diabetes e dividiram-nos em dois grandes grupos. Aqueles doentes em que no primeiro ano, após o diagnóstico, mantiveram sempre uma hemoglobina A1C abaixo de 7%, e o outro grupo de doentes, também com um recém-diagnóstico, mas que andaram sempre com uma hemoglobina A1C acima de 7%, 7.1, 7.2, 7.6, às vezes é aquilo que nós vamos tendo na consulta e ficamos satisfeitos. 5 anos depois, verificaram que aqueles doentes em que houve uma intensificação atempada tiveram uma redução significativa de eventos, quer infarto, quer AVC, quer também o risco de insuficiência cardíaca. E, portanto, é mais chega para que a intensificação atempada, um controle intensivo das glicemias numa fase inicial, vai traduzir-se a médio e longo prazo num benefício do ponto de vista macrovascular com significado estatístico. Anos mais tarde, essa intensificação, independentemente da estratégia que utilizamos, já não vai traduzir-se nesse benefício que nós pretendíamos.
Quando tratamos um doente com diabetes tipo 2 e pensamos no controle glicémico, devemos sempre, em primeiro lugar, individualizar metas para o nosso doente. Aquilo que é fundamental é, perante o doente que temos na frente, tentar perceber se devemos e se o doente vai ter algum benefício de uma diminuição mais agressiva ou menos agressiva da hemoglobina A1C, de ter uma hemoglobina A1C menor que 7 ou até mesmo menor que 6,5, ou ter uma hemoglobina A1C eventualmente na casa dos 8, 8,5, 9%. Isto depende muito do doente que temos à frente. Se o doente está motivado para controlar as suas glicemias e vigiar eventualmente algumas complicações de terapêuticas eventualmente mais agressivas e eventualmente hipoglicemiantes, se o doente tem uma diabetes com uma duração mais curta ou mais longa, num doente que tenha complicações prévias, a partir daí tentamos eventualmente estimar para o nosso doente qual será o valor da hemoglobina A1C que nós pretendemos. É lógico que isto deve ser revisto em cada consulta. Nós podemos achar que um doente que tenha 10, 12 de hemoglobina A1C e que não está muito motivado, poderá ter, eventualmente, ou podemos ficar satisfeitos com a hemoglobina A1C andar na casa dos 8, 8,5%, mas 3 meses depois o doente pode estar mais motivado, o doente pode ter feito algo diferente e nós, eventualmente, acharmos que devemos ir um pouco mais longe. O que é fundamental deste gráfico que vocês têm à vossa frente é mais no sentido de sempre tentar individualizar uma hemoglobina A1C para o nosso doente e, fundamentalmente, em cada consulta, tentar rever esse processo. Há metas mais restritas e mais alargadas. A Sociedade Europeia de Estudos para a Diabetes e a ADA recomendam uma hemoglobina A1C abaixo de 7%. Se for um doente que não é para muita intensificação, andar entre os 7,5% e os 8,5%, a Associação Americana de Endocrinistas Clínicos recomenda, eventualmente, num doente jovem que não tem grande risco de hipoglicemias, tentar baixar os 6,5%, mais naquela vertente da proteção cardiovascular, mas aquilo que é consensual é realmente o valor menor que 7%. Agora, volto a frisar, o que é fundamental é tentar conseguir, de preferência, uma hemoglobina A1C mais baixa que pudermos para o nosso doente, até pelas complicações microvasculares. Se pudermos baixar dos 7%, sobretudo numa fase inicial da doença, tentar baixar dos 6,5%, excelente, mas acima de tudo é importante individualizar uma meta de hemoglobina A1C para o nosso doente e em cada consulta rever se poderemos ou não ir mais longe. Quando falamos de risco cardiovascular e macrovascular no doente com diabetes, devemos sempre tocar também na questão das hipoglicemias. Toda a gente sabe que as hipoglicemias traduzem-se em alterações quer arritmiológicas, quer também do ponto de vista de estabilidade da parte aterosclerótica e cardiovascular e que estão associadas a eventos cardiovasculares, e as hipoglicemias também estão associadas a uma tendência do doente de jogar sempre à defesa, ou seja, de o doente manter sempre uma glicemia mais elevada para não voltar a experimentar as hipoglicemias e dessa feita normalmente tem um controle metabólico que não é o mais adequado e, portanto, depois vai ter consequências desse mau controle. Mas de uma forma simples, todos os estudos têm sido feitos e dos resultados temos conhecimento, realmente as hipoglicemias severas aumentam em 4 a 5 vezes o risco de um evento cardiovascular. E, portanto, é fundamental libertar e impedir e evitar que o nosso doente sofra de hipoglicemias e, de facto, é fundamental, sempre que individualizamos uma meta de hemoglobina A1C, também individualizar as terapêuticas que pretendemos para evitar as hipoglicemias severas que estão associadas, como é lógico, aos eventos cardiovasculares. Depois partimos para o tratamento e tentamos escolher a terapêutica que achamos que é melhor para o nosso doente. E, de facto, nesta era em que vivemos também de alguma abundância em termos terapêuticas. Nós, devido aos avanços científicos nos últimos 20, 30 anos, temos já vários mecanismos patofisiológicos, já não serão 8, serão 12, já podemos acrescentar eventualmente o microbioma fecal, poderemos associar o processo inflamatório sistémico. Portanto, nós neste momento começamos a viver de novos mecanismos patofisiológicos e, com isso, de novas terapêuticas que podemos utilizar não só para controlar a glicemia do nosso doente, mas também, eventualmente, para poder modificar este contínuo cardiovascular que o doente diabético tipo 2 tem.
E, de facto, existem outras normas, além daquelas que mostrei anteriormente. Esta é da Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos, em que tentam aqui já fazer, digamos que uma escolha por ranking, consoante alguns benefícios extras glicémicos que os doentes podem ter. E, nesse contexto, vou agora, neste momento, focar a atenção em 3 classes farmacológicas que nos últimos anos mostraram quer segurança, quer um possível benefício do ponto de vista da redução do risco cardiovascular no doente com diabetes tipo 2. Isto começa tudo em 2007, quando Nielsen publica esta meta-análise com a rosiglitazona, em que coloca a hipótese de haver aqui um aumento do risco cardiovascular com a rosiglitazona. Anos mais tarde houve uma revisão deste estudo e realmente a confusão foi lançada, mas a partir desta altura a FDA coloca como sendo necessário que as moléculas utilizadas para a diabetes nos Estados Unidos fizessem estudos de segurança. Estes estudos não são de superioridade, são estudos de segurança. E é curioso que eles punham a hipótese que um fármaco, para ser seguro, podia até ter um aumento de 30% dos eventos cardiovasculares versus o placebo. Ou seja, nós até poderíamos, e pode haver nos Estados Unidos, uma molécula que aumenta 20% o risco cardiovascular num doente diabético e eles aceitam porque acham que é seguro. Portanto, estes estudos são sugérenes, mas são estudos feitos fundamentalmente para mostrar segurança. No entanto, como vão ver, há 2 classes farmacológicas que têm mostrado ou apontam para um benefício cardiovascular e um benefício em termos de redução da mortalidade e, portanto, há neste momento um surgimento e um aumento das expectativas em termos de tratamento do doente diabético tipo 2 e na redução dos eventos cardiovasculares. Mas volto a dizer mais uma vez, são estudos feitos para mostrar segurança e não superioridade. Ali, tracejado vermelho é onde nós vamos. O último grande estudo foi o Excel, que vou frisar mais à frente, e realmente foram vários os ensaios clínicos que surgiram nos últimos 2, 3 anos. Vou começar com os inibidores da PP4, fármacos interessantes, não só porque baixam a hemoglobina A1C, como todos, em termos percentuais, exatamente igual a todos os antidiabéticos orais, de uma forma sumária, pensando na glicemia, quase todos os antidiabéticos orais têm uma redução da hemoglobina A1C que é sensivelmente igual, para uma média de 8,5% de hemoglobina A1C, andará nos 0,8% ou 1%. Tem alguns benefícios do ponto de vista cardiovascular, uma redução ligeirinha da pressão arterial, uma redução pequena, mas existe o stress oxidativo, dos processos inflamatórios, até uma ligeira melhoria do perfil lipídico, e era expectável que pudessem ou que possam diminuir o risco cardiovascular dos nossos doentes. Tem um ponto muito interessante, que é o facto de, em termos de efeitos laterais, serem praticamente iguais e sobreponíveis ao placebo. E, portanto, são dos fármacos que temos na diabetologia que têm maior segurança e que, quando utilizados, e que podem ser utilizados em populações muito frágeis, com uma plena segurança e mantendo a sua eficácia, nomeadamente os idosos e os doentes com doença renal moderada a avançada. Os ensaios clínicos, desde o Sabortimi, o Examine e o TECOS, mostraram segurança e não uma redução dos eventos cardiovasculares. Mas volto a dizer, estes estudos foram feitos para mostrar esta segurança. E, de facto, aparentemente são fármacos que não aumentam o risco cardiovascular. Há algumas dúvidas com a saxagliptina e a possível aumento de hospitalizações por insuficiência cardíaca. No entanto, o TECOS veio mostrar que, aparentemente, nisso não acontecia com a sitagliptina. Temos depois também meta-análises com a vilagliptina, em que também aparentemente é seguro e também não aumenta o risco de hospitalizações por insuficiência cardíaca. E, portanto, do ponto de vista macrovascular, estudos com duração de 2 anos são fármacos em que mostraram segurança. Continuo a acreditar que estes fármacos, nomeadamente em fases mais precoces da evolução da diabetes e durante vários anos, provavelmente vão ter benefícios que podem ir mais longe do que apenas o controle metabólico, mas olhando para os ensaios clínicos, aquilo que poderemos dizer é que são fármacos seguros quando pensamos em utilizá-los num doente de elevado risco cardiovascular. Mais recentemente, surgiram resultados com os agonistas dos receptores GLP-1 e com os inibidores da SGLT2. Vou começar com os agonistas dos receptores GLP-1. São os fármacos que conseguem reduções maiores da hemoglobina A1C. Além da insulina, são os fármacos que conseguem reduções marcadas da hemoglobina A1C, em média em 1,5%. Conseguem também uma redução do peso interessante entre os 3 e 4 kg, redução do peso
que é à custa de um aumento da saciedade e uma diminuição do apetite, e conseguem também alguns benefícios do ponto de vista cardiovascular que podem ser interessantes, como, por exemplo, uma redução da pressão arterial sistólica na casa dos 4 milímetros de mercúrio, provavelmente à custa de uma vasodilatação dependente do endotélio. Por isso, isso explica, por exemplo, que estes fármacos possam aumentar a frequência cardíaca em 3, 4 batimentos por minuto, aparentemente assintomática. Temos alguns resultados recentes. Temos o líder com liraglutide, e aquilo que se verifica em doentes de elevado risco cardiovascular, estamos a falar de diabéticos, 80% dos quais com antecedentes de infarto e de AVC, e 20% com outros fatores de risco cardiovasculares. Verifica-se uma redução do endpoint primário em cerca de 13% e uma redução da mortalidade cardiovascular em cerca de 22%, com forte significado estatístico. Verificou-se ainda uma tendência de redução de todos os aspectos ateroscleróticos, nomeadamente uma redução do infarto e do AVC não fatal, mas sem um significado estatístico. Verificou-se ainda uma redução da mortalidade global em cerca de 15%. São resultados interessantes que apontam numa direção, que é uma redução dos eventos cardiovasculares, neste caso dependente da terapêutica que estávamos a utilizar e que é independente da redução da hemoglobina A1C, e ainda por cima apontam para uma redução em quase todos os aspectos do processo de ateroscleróticos. Em termos de função renal, verificou-se também algo interessante com redução dos endpoints de doença renal, com uma tendência de redução desses endpoints e uma possível proteção do processo de evolução da doença renal crónica e, portanto, além da melhoria do ponto de vista cardiovascular, parece que também são protetores da evolução da nefropatia diabética. Anos mais tarde veio a publicação do semaglutide. O semaglutide não existe em Portugal, vai ser comercializado nos Estados Unidos. Não é mais do que o liraglutide, que normalmente conhecemos por Victoza, mas semanal. E aquilo que se verifica é, mais uma vez, uma redução do endpoint primário e uma redução quer do infarto fatal e não fatal, e quer do AVC fatal e não fatal, uma redução interessante, nomeadamente no AVC, falamos de uma redução em cerca de 40% com forte significado estatístico. Aqui não se verificou uma redução da mortalidade global, mas este é um estudo ligeiramente diferente do estudo líder, ainda de um fármaco que ainda não está em comercialização, mas também aponta para um benefício aterosclerótico e cardiovascular deste agonista dos receptores GLP-1. Só uma curiosidade, recentemente surgiu uma publicação deste agonista do receptor GLP-1, que é uma injeção semanal, mas já existe uma formulação diária oral em que aparentemente os benefícios no controle glicémico são sobreponíveis ao injetável semanal e, portanto, podemos estar aqui numa era não muito longínqua de termos já agonistas, mas de administração oral. Mais recentemente surgiram os resultados com o hexanatide semanal, que conhecemos em Portugal por Bydureon, no estudo Excel. Verifica-se uma redução do endpoint primário interessante, mas que não tem significado estatístico, mas verifica sim uma redução em quase todos os aspectos cardiovasculares e ateroscleróticos, e apenas aquele que teve significado estatístico foi uma redução da mortalidade global. Este estudo é ligeiramente diferente do estudo líder. Houve aqui algumas situações que correram menos bem, nomeadamente um abandono de 30% a 40% dos doentes devido aos devices que foram utilizados para administrar este agonista dos receptores GLP-1 e que pode ter tirado algum poder a este estudo, mas na prática o que este estudo demonstra e aponta é para uma tendência de benefício de redução de todos os aspectos cardiovasculares e ateroscleróticos com os agonistas dos receptores de GLP-1 e, portanto, para um benefício eventualmente aterosclerótico. Aparentemente, e até porque foi necessário cerca de um ano e meio para que as curvas se separassem, quer no Excel e também quer no líder, isto provavelmente aponta para algo mais na placa da aterosclerose do que propriamente algo em termos de arritmiológico ou em termos hemodinâmicos, como acontece com os inibidores da SGLT2.
Mais recentemente surgiram os estudos com os inibidores da SGLT2. Todos sabemos que neste momento conseguimos bloquear a reabsorção de glucose a nível dos túbulos proximais. Isso vai aumentar a glicosúria em cerca de 80 gramas, ou seja, os nossos doentes diabéticos vão começar a ter glicosúria muito mais cedo e vão também perder quilocalorias, cerca de 300 quilocalorias diárias. Conseguem reduções de hemoglobina A1C sobreponíveis a outros antidiabéticos orais, conseguem, no entanto, reduções de peso interessantes na casa dos 3 kg e conseguem reduções também da pressão arterial na casa dos 4 mm de mercúrio, desta feita sem um aumento da frequência cardíaca. E, portanto, esta diminuição da pressão arterial estará associada provavelmente a um efeito natriurético, porque além do sódio, também vai, além da glicose, também vai algum sódio atrás nestes doentes. No Emparreg, com a empagliflozina, que temos recentemente em Portugal, que é o Jardiance, verificou-se uma redução do endpoint primário em cerca de 14%, mas aquilo que foi bastante interessante e que ninguém estaria provavelmente à espera e que motivou que na apresentação deste estudo as pessoas se levantassem e bater palmas, algo que ninguém também estaria muito à espera, era uma redução significativa da mortalidade cardiovascular e da mortalidade global em cerca de 32%. Verificou-se ainda também uma redução muito significativa das hospitalizações por insuficiência cardíaca. Se olharmos para a curva e logo para o início da curva, verificamos que as curvas começam-se a separar logo ao fim de 2 a 4 semanas. Isto provavelmente aponta para um benefício completamente diferente dos agonistas dos receptores GLP-1, em que só ao fim de um ano é que as curvas se separam. E também isto provavelmente aponta para que este benefício deve ser muito mais secundário ao efeito arritmiológico e, sobretudo, à insuficiência cardíaca e que, portanto, quer a mortalidade, quer a insuficiência cardíaca, provavelmente terão aqui um benefício que deve ser semelhante. Este ano foi apresentado o Canvas, que é com a canagliflozina, que é outro inibidor da SGLT2. Este não temos em Portugal e não o vamos ter, muito provavelmente. Mais uma vez podemos ver que a azul é o Canvas, a vermelha é o Emparreg. As curvas parecem, ou os benefícios parecem ser muito sobreponíveis. É lógico que uma redução maior em termos de mortalidade, quer cardiovascular, quer mortalidade global, com a empagliflozina, mas aparentemente parece haver aqui um apontar de benefícios com este tipo de fármacos e, sobretudo, apontar para uma redução da mortalidade e, sobretudo, nas hospitalizações por insuficiência cardíaca. Neste estudo, o Canvas utilizou-se a canagliflozina, que não é um inibidor da SGLT2 tão seletivo como a EMPA e como a dapagliflozina, que também temos em Portugal, e aqui neste estudo verificou-se um ligeiro aumento das amputações menores, que aparentemente não parece existir com a empagliflozina e com a dapagliflozina, e realmente esta menor seletividade para o SGLT2, porque a canagliflozina também inibe parcialmente o SGLT1, pode explicar esta diferença nas amputações. Surgiram alguns estudos também em termos de mundo real, não são estudos para dar certezas, mas para lançar questões. Aquilo que se verifica com milhares de doentes, num estudo realizado em 5 países, quer na Europa, quer também nos Estados Unidos e Canadá, aquilo que se verifica é que há sempre uma tendência, independentemente de utilizarmos a EMPA, a cana e a dapagliflozina, que em Portugal é comercializado com o nome de Forxiga, há uma tendência da redução significativa das hospitalizações por insuficiência cardíaca e da mortalidade global versus outros comparadores e outros fármacos para o controle da diabetes. E, portanto, há aqui uma tendência significativa para a redução da morte e para a redução da insuficiência cardíaca. Algo que era estranho na altura em que estes fármacos apareceram era como é que é possível que um fármaco que começa ou aumenta a quantidade de glicose na urina possa não ser prejudicial para o rim. Todos nós sabemos que um doente diabético há 20 anos atrás, quando começava a ter glicosúria, começava a ter ou ia ter doença renal poucos anos mais tarde. Aquilo que se verifica é que estes fármacos têm benefícios não só cardiovasculares, mas também muito significativos na proteção renal. Estes são os resultados com o Emparreg, com uma diminuição significativa da evolução de micro para macroalbuminúria, uma diminuição significativa na duplicação da creatinina, e aquilo que parece é que ao longo do tempo eles têm um efeito que é sobreponível aos GIECAS e aos ARAS2. Ou seja, ao longo do tempo há uma redução mais acelerada da taxa de filtração glomerular
nos doentes que fazem outros fármacos e que fazem placebo versus este tipo de medicamentos. Podemos ver nestas curvas, numa fase inicial, a preto e a vermelho, temos os doentes que fizeram empagliflozina, há um aumento ligeiro da creatinina, como acontece quando fazemos o IECA e o ARA2, mas ao longo do tempo estabiliza e aquilo que se verifica nos doentes que fazem outro tipo de fármaco para controlar as suas glicemias, há uma redução progressiva. Portanto, há aqui uma tendência deste benefício nefrológico com estes fármacos. Uma explicação simples tem a ver com o facto de, ao libertar e ao aumentar, ou neste caso, ao diminuir a reabsorção de glicose, também diminuem a reabsorção de sódio ao nível dos túbulos proximais e na mácula densa vamos ter um aumento da quantidade de sódio. Isso vai modificar alguns mecanismos de feedback tubulo-glomerulares. E quando nós queremos proteger o rim dos nossos doentes com diabetes, o que é que nós fazemos? Nós diminuímos ou tentamos diminuir a pressão de filtrado ultraglomerular, ou seja, tentamos diminuir a pressão que existe dentro do glomérulo. E damos o quê? IECAs e ARA2 que aumentam e fazem uma vasodilatação da arteríola eferente. No entanto, estes fármacos são os únicos que conseguem fazer uma vasoconstrição da arteríola aferente e com isso há uma redução significativa da pressão que existe dentro do glomérulo e uma das coisas que foi interessante é que a grande maioria dos doentes que estavam no EMPA-REG faziam os dois grupos de fármacos e, portanto, este benefício do ponto de vista nefrológico também pode estar associado com esta associação de dois fármacos que têm mecanismos que são sinérgicos e que diminuem digamos que a pressão de filtrado ultraglomerular. Em termos de benefícios cardiovasculares que possam explicar esta redução muito significativa da incidência cardíaca e muito significativa da mortalidade, que era algo que nós não estávamos à espera, existem várias teorias. Quer a teoria do superfuel, que são fármacos que aumentam ligeiramente o corpos cetónicos e que esses corpos cetónicos, numa situação de stress, quer para o coração, quer para o rim, conseguem ser digamos que um fuel mais rentável. Penso que provavelmente a explicação passará muito pelos efeitos hemodinâmicos, ou seja, uma redução da pré-carga e uma redução da pós-carga e, sobretudo, uma melhoria do eixo cardiorrenal e a benefícios neurohumorais. Uma das coisas que se explica é que a grande maioria dos doentes que estavam no EMPA-REG faziam IECAs e ARA2 e, eventualmente, um fármaco como este, que também tem benefícios hemodinâmicos, poderá estimular ligeiramente o eixo renina-angiotensina e num doente que já tenha esse eixo bloqueado poderá ter um benefício cardiovascular. E, portanto, neste momento não existe uma explicação, existem muitas teorias, provavelmente pode ser não mais do que a soma de diferentes benefícios e aquilo que provavelmente acontece é que este benefício em termos de mortalidade estará muito associado à insuficiência cardíaca. Provavelmente estamos aqui presentes ou perante duas classes farmacológicas, uma que atuará mais no processo aterosclerótico e outra que atuará muito mais em termos de insuficiência cardíaca, em termos de mortalidade. Realmente, neste momento, há uma modificação. A ADA-ASA, em 2007, a Sociedade Americana de Diabetologia e a Sociedade Europeia de Estudos para a Diabetes, já começam a fazer algumas recomendações. Neste caso, começam a aconselhar que num doente de doença ou de risco cardiovascular elevado e já com doença estabelecida, que quer a EMPA, quer a liraglutide e, eventualmente, no futuro, há mais fármacos destas classes, devem ser considerados no tratamento da sua diabetes, caso ainda não tenham diabetes otimizada. E, de facto, nós quando olhamos para um doente diabético tipo 2, temos que ter uma visão holística, temos que tratar o doente e não apenas a diabetes, olhar para todos os fatores de risco cardiovasculares, não esquecemos da tensão arterial, não esquecemos de lípidos. Se formos tratar as glicemias, benefícios microvasculares muito interessantes, benefícios macrovasculares, independentemente da estratégia terapêutica, sim, em fases iniciais, tratar o doente, baixar a hemoglobina A1C dos 7% e, se possível, dos 6,5%, sempre tentando evitar o risco de hipoglicemias. E depois, se for um doente já com doença estabelecida, aí existe evidência de que realmente haverá duas classes farmacológicas que tenham um benefício que vai mais longe do que aquilo que era expectável para além da redução da hemoglobina A1C. Muito bem, Luís, muito obrigado. Se quiseres agora sentar aqui um bocadinho para dialogarmos um bocadinho. Colegas, recordo que já passei várias vezes o link de acesso ao controle de presença inicial, está bem?
Aproveito para informar que hoje, aliás, também já partilhei isso no chat, vamos efetuar o controle, o intervalo da manhã algo mais cedo e por isso daqui a bocadinho já vamos para intervalo, para depois ter a segunda parte em que temos no fundo ainda mais 2 formadores esta manhã connosco. Luís, está aqui uma colega que escreveu o seguinte comentário. Gostava de ouvir uma opinião. Os diabéticos tipo 2 estão muito habituados a picar o dedo. Uma vez por semana, 2, uma vez ao dia, enfim. No entanto, qual a sua necessidade de fazer isto? Costumo avisar que não tem motivo para tal, deve avaliar a glicemia quando se sentir mal ou apenas noutras condições clínicas, de resto o benefício é nulo. E saber como anda a diabetes é, digamos, com a análise da hemoglobina glicada. Mas estarei errada? Há algum benefício? Obrigada, gostava de saber o que fazem na vossa prática. Depois houve mais alguns colegas que partilharam um bocadinho opiniões neste contexto. Por exemplo, a Patrícia. Na minha opinião, as glicemias em vários períodos do dia são muito úteis para ajustar a medicação PEROS, a medicação oral, para evitar que o doente tenha hiperglicemias, principalmente, e depois de hipoglicemias em jejum e afins. A Ana Paula Catarino também aconselho mesmo aos meus doentes, não há benefício na automonitorização da glicemia dos diabetes tipo 2 por sistema, mas ainda é preciso contrariar a ideia instalada de que devem picar o dedo todos os dias, inclusivamente fomentada muitas vezes nas consultas de enfermagem. Se quiseres comentar, então, dá a tua opinião. Aqui o que é fundamental é individualizar, ou seja, se for num doente, numa primeira consulta, provavelmente faz sentido pedir ao doente que faça durante 1 a 2 semanas uma monitorização mais intensiva das suas glicemias para conhecermos o perfil do nosso doente. Ou seja, uma das coisas que tem-se verificado é que as glicemias no período pós-prandial são um preditor de risco cardiovascular mais forte do que as glicemias em jejum e do que a própria hemoglobina A1C. E que esta variabilidade glicémica e que estas glicemias pós-prandiais podem ter um impacto superior. E, portanto, muitas vezes nós podemos ter um doente que tem uma hemoglobina A1C de 7,2, 7,3, tem umas glicemias em jejum muito bem e muito boas e tem o pós-prandial bastante alterado e é possível e é necessário atuar aí e às vezes é necessário modificar a estratégia terapêutica para conseguirmos controlar melhor as glicemias pós-prandiais. E, de facto, se for um doente... O que é que fazes nessas situações? É preciso ver o doente, não é? Mas há fármacos que provavelmente tenham um controle pós-prandial melhor que outros. Por exemplo, os inibidores de BP4 conseguem melhorar o pós-prandial, os próprios inibidores da SGLT2, quanto maior for a glicemia, maior será a glicosúria. Os próprios agonistas do receptor GLP-1 também controlam muito bem o período pós-prandial. Temos alguns outros fármacos, nomeadamente o Starlix, a Acarbose, que podem nos ajudar, apesar que aqui há o risco de hipoglicemias no primeiro, no segundo em pior tolerado, mas realmente as 3 primeiras classes que eu falei anteriormente serão aquelas com melhores benefícios e também com resultados cardiovasculares muito interessantes. Mas é fundamental, numa primeira fase, conhecer o perfil do nosso doente e muitas vezes pedir ao doente que faça uma pesquisa diária, mas em alturas diferentes. Olha, o Sr. António faça durante 2 semanas uma pesquisazinha em jejum, no dia a seguir faz antes do almoço, no dia a seguir faz 2 horas depois do almoço, portanto, às vezes com uma picada, mas em alturas diferentes, permite-nos ter uma ideia em 2, 3 semanas do perfil glicémico do nosso doente. Se o doente estiver perfeitamente bem controlado, faz uma terapêutica para a sua diabetes com 1 ou 2 fármacos e não tem risco de hipoglicemias, porque é uma terapêutica que é isenta de risco de hipoglicemias, provavelmente não faz sentido fazer múltiplas pesquisas. Poderemos e devemos sempre incentivar o doente para esporadicamente fazer uma pesquisa em jejum, ou na semana a seguir faz outra antes do jantar, fazer uma brincadeira que, olha, o senhor até pode fazer uma pesquisa num dia antes do almoço, que é um almoço de família, e depois faz 2 horas depois para ver como é que o seu organismo responde, mas a necessidade dessa vigilância apertada não existe.
Se for um doente que faz ou tem uma estratégia terapêutica com risco de hipoglicemias, como por exemplo sulfonilureias, sobretudo quando se faz esquemas de insulina mais agressivos, aí sim é necessário que o doente faça pesquisas mais seriadas, no sentido de também fazermos uma monitorização e também o próprio doente do risco de hipoglicemias. Portanto, isto não há uma regra. O que é importante é olharmos para o doente que temos à frente. Se é um doente numa fase inicial muito bem controlado, com terapêuticas que não causam hipoglicemias, não há necessidade de fazer pesquisas seriadas e, eventualmente, aconselho que façam o seguinte nesses doentes. Imagina que é um doente que o Carlos tem na consulta, ou eu, e está a fazer metformina e tem uma hemoglobina OC de 5,8, 6,0. O que eu peço ao doente, olha, senhor, duas semanas antes de vir à consulta, faça pesquisas, para ter uma noção de como é que as coisas vão variando. Mas de uma forma sistemática não há essa necessidade. Acima de tudo é individualizar. Individualizar metas, individualizar terapêuticas e individualizar vigilância para o nosso doente. Ok. Eu aqui também me permito, no fundo, fazer uma chega e dar um ou outro comentário. No fundo, os ensaios clínicos que têm tentado avaliar, e mesmo até já existem meta-análises, a eficácia da automonitorização nos diabéticos tipo 2, demonstram algum impacto, por vezes, na hemoglobina glicada, mas por vezes, depois, no geral, às vezes até nas meta-análises não se verificam uma diferença estatisticamente significativa, mas não demonstram impacto do ponto de vista de redução de morbimortalidade. E depois também temos que pensar aqui no contexto do sistema de saúde em que trabalhamos e dos recursos que dispomos. Ou seja, eu ainda sou do tempo, quando eu fui interno de Medicina Geral e Familiar, a automonitorização era proativamente, intensificada, recomendada a tudo o que era diabético. Fosse tipo 1, se fosse tipo 2, fosse tipo 2 insulina tratado, fosse tipo 2 não insulina tratado. Era gratuita. Não havia qualquer despesa para o diabético e realmente a proporção de diabéticos que eu vi a usar, a desbaratar tiras de glicemia, desde, por exemplo, lá em casa toda a gente pica o dedo para ver como é que está, deixa eu ver como é que está o meu, a qualquer hora do dia, seja após a refeição, seja só porque às vezes a pessoa tinha uma indisposição e até tinha um doente que tinha, no fundo, traços de uma perturbação obsessiva-compulsiva com o controle da glicemia. Era um doente diabético tipo 2. Era incrível a quantidade de embalagens de tiras que ele me pedia, até que depois tive que entrar numa negociação. Ele teve quase para pedir para mudar de médico de família por eu não lhe passar as tiras todas que ele queria. Depois, também ainda há aqui outra questão, ou seja, essa questão dos recursos é uma questão que temos de ter em consideração e, a meu ver, durante muito tempo houve realmente um desperdício de recursos nesta área e, por exemplo, eu teria preferido, numa altura em que não tínhamos uma vigilância oftalmológica adequada dos diabéticos, o dinheiro que se gastava em glicemias no SNS seria muito mais bem aproveitado se estivéssemos a proporcionar uma vigilância da retinopatia diabética. E depois ainda há aqui um outro fator que temos de ter em consideração, acho eu, sobretudo nos diabetes tipo 2 diagnosticados há pouco tempo. Diabetes tipo 2 diagnosticado há pouco tempo e hoje em dia nós, felizmente, em cuidados de saúde primários, detectamos em estadios muito precoces de doença, em que a pessoa ainda é perfeitamente uma pessoa ativa na sua vida, na sua profissão, às vezes até ainda relativamente jovem. O facto, digamos, de nós, por exemplo, lhe impormos, quando na verdade ele está muito bem diagnosticado, eu tenho às vezes alguns diagnósticos de diabetes tipo 2, que do ponto de vista da hemoglobina glicada, nem sequer necessitariam de fármaco. Sim, porque a hemoglobina já seja hoje em dia detectamos num patamar tão precoce que às vezes até essa circunstância se verifica. Ora, por exemplo, nesses diabetes, o estarmos, por exemplo, sistematicamente a impor a automonitorização, claramente, a meu ver, vai ter um impacto mais negativo na qualidade de vida dos doentes do que de benefício
e não é evidence-based, não temos evidência de que esse diabético... Até porque acontece muito isso, Carlos, que os estudos de monitorização com a redução da hemoglobina A1C e com riscos cardiovasculares não poderiam trazer benefícios porque os estudos de intensificação do tratamento da glicemia também não trouxeram benefícios a não ser a longo prazo. E, portanto, o que é fundamental é quando nós intensificamos ou quando nós pedimos ao doente para fazer a monitorização, tem mais a ver com a necessidade de fazer alguma otimização da terapêutica ou a possibilidade do próprio doente fazer essa otimização da terapêutica. E falamos em doentes que fazem insulina, esquemas agressivos, em que o doente precisa de saber e conhecer as glicemias para modificar a glicemia. De outra forma, esse conhecimento não traz benefícios. Portanto, numa fase inicial da doença, com o doente bem diagnosticado, não há necessidade. Poderemos, eventualmente, pedir esporadicamente, só para o doente ter alguma noção de como é que se encontra, até porque é uma doença evolutiva, mas a necessidade sistemática de fazer não é adequada. Sobre aquele aspecto de ter alguns doentes que até partilhavam a mesa a máquina de glicemia, um dos aspectos base da dieta mediterrânica é a partilha na mesa de jantar e, portanto, não só dos alimentos, mas da conversa, mas também da máquina de glicemia capilar. Espero que não. Pergunta aqui a Joana, quando falamos em avaliar glicemias pós-prandiais, deve-se avaliar quanto tempo depois? Normalmente 2 horas, que é o que é o recomendado. Ok. Agora gostava de um comentário teu para o seguinte. Na norma da Direção-Geral de Saúde, norma de orientação clínica sobre a abordagem terapêutica na diabetes tipo 2, número 052 de 2011, que foi atualizada em 27 de abril de 2015, diz o seguinte: se ao fim de 3 meses, após a optimização das medidas não farmacológicas e confirmação da adesão à terapêutica com a metformina, o controle da glicemia for inadequado com a monoterapia, pode ser considerada a adição de um segundo fármaco. 2 pontos. A linha I. Se a hemoglobina glicada estiver acima de 9%, adicionar insulina. Se a hemoglobina glicada estiver abaixo de 9%, adicionar preferencialmente sulfonilureia como segundo fármaco. Queres comentar? O que é que te parece? O segundo ponto. Quem é que mandou essa mensagem? Ninguém. Alguém da DGS. Não, sou eu que estou a partilhar, porque como temos andado com debates, digamos, realmente alguém me fez chegar esta questão da norma da orientação clínica da diabetes nas redes sociais e eu achei que era pertinente. Nós também refletimos um bocadinho sobre isto. Os slides, neste momento, não sei se eles conseguem ver este slide. Vão conseguir. Vão conseguir. Pronto. É assim, se puderem mostrar deste slide que está agora, ok. Aquilo que nós sabemos é que num doente que diabético com sintomas, seja um doente diabético, independentemente de estar a fazer antidiabéticos orais ou não, e que tem sintomas de hiperglicemia, um estado catabólico, polidipsia, poliúria, polifagia, tem que fazer insulina. Outras indicações para a insulina é um doente que faz terapêutica tripla e que falha na terapêutica tripla, provavelmente adicionar um quarto ou um quinto antidiabético oral não vai trazer grande benefício, pensamos logo na insulina. E também devemos pensar num doente que tenha uma hemoglobina A1C acima de 9% e que já está a fazer um antidiabético oral. Ou seja, cá está um doente que faz metformina, tem uma hemoglobina A1C de 10%. Temos neste momento fármacos que nos podem até levar até aos 7%, nomeadamente os agonistas do receptor GLP-1 mais um outro antibiótico oral, mas provavelmente vai ser difícil com uma terapêutica tripla, ou seja, juntar mais 2 fármacos na insulina para chegar aos 7%. Por isso é que acima dos 9% já fazer terapêutica, provavelmente temos que pensar seriamente na insulina, portanto essa linha está correta. Depois, aquilo que é fundamental é termos a noção que todos os fármacos estão ao mesmo nível. Neste momento, não dar preferência a nenhum. É isso que são as recomendações da ADA e da Sociedade Europeia de Estudos para a Diabetes. E, portanto, sugerir as sulfonilureias a seguir à metformina, neste momento, não é correto perante as recomendações internacionais da ADA e da Sociedade Europeia de Estudos para a Diabetes. Por exemplo, se eu tiver um doente que tem uma hemoglobina A1C de 7,2%, que está a fazer metformina e que eu quero baixar dos 7%,
é um doente que provavelmente vai ter as glicemias em jejum até muito bem, porque entre os 7% e os 8%, aquilo que parece estar modificado no nosso doente não são as glicemias em jejum, são as glicemias pós-prandiais. E provavelmente, se eu usar uma sulfonilureia nesse doente, com 7,1%, 7,2% de hemoglobina A1C, o doente vai ter um risco muito elevado de ter hipoglicemias. E, portanto, é incorreto recomendar as sulfonilureias como uma primeira linha a seguir à metformina, a não ser por uma questão que é provavelmente o custo. Se formos ver nas recomendações da Sociedade Americana de Endocrinologistas Clínicos, eles vão mais longe. Eles que são estas. Atenção, isto são recomendações cuja evidência é de alguns ensaios clínicos, mas não existe uma evidência de estudos de comparação head-to-head entre estas classes todas. Mas eles aqui tentam fazer uma escala de maior evidência para, digamos, aquelas que têm menos evidência ou têm mais dúvidas ou pior segurança. E as sulfonilureias, neste caso, eu penso que vai em último lugar. Já agora, se me permites, eu gostei muito desse teu comentário e acho que devíamos sempre recordar isso um bocadinho aos colegas. Nós às vezes mostramos recomendações de entidades científicas, algumas delas até às vezes são reuniões de consenso e outras às vezes claramente são suportadas pela evidência, mas também temos que ter sempre nós, enquanto médicos, um espírito crítico de olhar, digamos, para a letra pequena e olhar para tentar perceber o que é realmente, que grau de evidência é que suporta cada uma das recomendações, não é? E, de facto, mesmo olhando para as NOCs, também acontece isso. Eles têm lá várias recomendações. Exatamente. É lógico que muitas vezes nós não olhamos para as letras pequeninas, sobretudo quando vamos a uma entidade bancária ou uma seguradora. E, portanto, também provavelmente quando se faz letrinhas pequeninas é para não se olhar. Portanto, aquilo que é fundamental é termos a noção de que temos uma ampla escolha de fármacos, devemos tentar olhar para todas de uma forma igual. Há alguns fármacos com maiores seguranças, com risco de hipoglicemias praticamente ausentes. Há outros fármacos com um perfil de segurança cardiovascular que, por exemplo, as sulfonilureias não têm demonstrado. Há também outra necessidade muito importante, que é preciso controlar as glicemias, mas é preciso controlar as glicemias por mais tempo. Ou seja, as sulfonilureias têm demonstrado, por exemplo, que ao fim de 1 ano, 2 anos, há uma perda de eficácia. Ainda agora, recentemente, num estudo de segurança cardiovascular, que comparou a seguir à metformina, a pioglitazona e o diamicron, neste caso a gliclazida e o glimepiride, verificou-se que do ponto de vista de segurança cardiovascular foram sensivelmente iguais, mas verificou-se que as sulfonilureias perderam em termos de controle glicémico ao longo do tempo. E, portanto, logo a partir daí há uma perda para com um antidiabético oral que era a pioglitazona. E, portanto, as recomendações as normas foram feitas em 2011, foram revistas. Em relação à insulina... Estão a precisar de ser revistas outra vez, exatamente. Até porque há classes terapêuticas novas. Exatamente, e há evidências novas. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que as grandes recomendações que devemos seguir serão as da ADA, da Sociedade Europeia de Estudos para a Diabetes e da Sociedade, e neste caso da Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos. Penso que em 2018 a Sociedade Portuguesa de Diabetologia vai ter novidades e provavelmente irá fazer alguma reformulação daquilo que serão as suas guidelines e as suas normas. E, portanto, correto, mais de 9% de fazer um fármaco, pensar na insulina. Não tem que ser obrigatoriamente a insulina, até porque temos novas classes, mas pensar na insulina. Mais do que isso, temos a noção que devemos sempre pensar na insulina e falar com o doente sobre a insulina desde o dia em que o doente tem o diagnóstico. Porque uma das coisas que acontece é que deixamos muitas vezes o tema insulina para uma última análise e uma última discussão e depois é complicado iniciar este tipo de fármacos. Em relação às sulfonilureias, realmente, quer pela segurança do ponto de vista de hipoglicemias, quer pela falta de estudos categóricos de segurança cardiovascular e, mais do que isso, pela perda de eficácia ao longo do tempo, são provavelmente um fármaco que pode perder, e neste caso, neste ranking da Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos, perde para com as novas classes farmacológicas. Ok. Depois, eu penso que também há aqui uma questão que nós ainda nunca falámos, que é sobre o impacto económico da prescrição destes fármacos. E, por exemplo, nas unidades de saúde familiares, não sei se tens noção, mas sim, no boletim de indicadores, existem pelo menos 2 indicadores que têm a ver com a proporção de inibidores da DPP-4 prescritos em relação a outros antidiabéticos orais. Nomeadamente, por exemplo, o indicador 96,
é um deles, e o indicador 276 do Boletim de Indicadores de 2017, deste ano. Queres comentar? Sim, é mais uma opinião pessoal do que alguma. Quase todas as novas classes têm estudos que fizeram sobre, digamos que o impacto económico, e aquilo que se verifica é que, atendendo ao bom controle metabólico, à redução do risco de hipoglicemias, por exemplo, alguns estudos com inibidores da PP4, e alguns não, vários, múltiplos, portanto, quer a redução do risco de hipoglicemias, quer a sua segurança cardiovascular, por exemplo, comparando com as sulfonilureias, porque neste momento a metformina é e vai continuar a ser o fármaco de primeira linha, até porque tem outros mecanismos e outros benefícios. É a pílula anti-envelhecimento, muito provavelmente, tem benefícios do ponto de vista oncológico que são muito significativos, inclusivamente há estudos agora em não diabéticos a tomar metformina no combate à doença oncológica. Vai ser, por muitas e muitas décadas, o fármaco de primeira linha, pelo menos é esta a minha previsão. Relativamente às sulfonilureias, comparando com os novos fármacos, quer os inibidores da PP4, quer os inibidores da SGLT2, quer os agonistas dos receptores GLP-1, quer pela redução da hemoglobina A1C, mas, acima de tudo, pela redução das hipoglicemias e a segurança cardiovascular, são realmente fármacos, estes mais recentes, que têm um impacto económico que não é elevado, ou seja, comparando com a diminuição das hipoglicemias, uma hipoglicemia é cara, digamos, tem riscos de muro e de mortalidade, e de facto esses estudos de impacto económico aparentemente são negativos. Quanto aos indicadores que nós poderemos ter das nossas unidades, aquilo que eu posso dizer é que há realmente fármacos que às vezes prescrevemos sem necessidade. Eu posso dizer que fizemos uma revisão sobre fármacos para diminuir o pH ácido, quer seja um inibidor de bomba de prótons, quer seja uma ranitidina, um sucralfato, e isso está muito bem estudado em unidades intensivas e intermédias, mas não no Serviço de Medicina Interna, e podemos constatar que prescrevíamos em 70% dos doentes este fármaco ou este grupo de fármacos sem indicação, e que gastávamos cerca de 50 mil euros anuais sem necessidade, e pior do que isso é que quase todos os doentes que tinham essa prescrição depois iam para o ambulatório a fazer esse tipo de fármacos. Portanto, aquilo que é fundamental é olhar para o nosso doente e perceber o que é que ele realmente necessita, e depois, a partir daí, dar a arma terapêutica que melhor achamos que é mais adequada. Não devemos dar um fármaco porque está na moda ou porque é caro, mas também não devemos recusar um fármaco que o doente necessita porque ele pode ser potencialmente caro. Porque na prática a fatura vai ser muito superior. Anos mais tarde, um infarto ou algum evento vai ser muito caro para o Estado, para nós, porque vamos ter um doente com múltiplas morbilidades e que provavelmente vai nos inundar o consultório com múltiplas consultas, e sobretudo para o doente e para a sua família. Esta questão dos indicadores também foi uma que me chegou pelas redes sociais a respeito das formações e dos nossos webinars que temos vindo a fazer. Para acabar, digamos, esta parte, e depois vamos mesmo para intervalo, a Cláudia Conceição. Tive esta semana um doente com 37 anos, obeso, que me trazia umas análises com mais de 2 meses, com uma glicemia em jejum acima de 300 e triglicerídeos de 500. O doente não tinha quaisquer sintomas. Eu optei por fazer uma pesquisa glicémica na hora, já que estava convenientemente em jejum, para confirmar o diagnóstico, e tinha um valor de 200. Optei por pedir uma hemoglobina A1C para que fosse realizada no dia seguinte, para que me fosse mostrada o mais rapidamente possível. Iniciei metformina, a achar que devia ter colocado mais alguma coisa logo de início, uma vez que com uma glicemia assim, a hemoglobina A1C é claramente muito elevada. Mas fiquei na dúvida de esperar ou não pelo valor da hemoglobina A1C para uma terapêutica mais agressiva. Iniciei também a torvastatina. Nestas circunstâncias, com valores de glicemia desta ordem, o que é mais sensato fazer? Pergunta a Cláudia. Depende muito do doente que temos à frente. Se é um doente que está assintomático, ou seja, se é um doente que está a perder peso, tem poliúria, tem polidipsia, tem polifagia, o doente tem que começar logo com insulina, não tenho a mínima dúvida. Neste doente, provavelmente, além da metformina, poderia ter levado com insulina, porque estamos a falar de uma hemoglobina A1C provavelmente acima de 10%, e muitas vezes o doente pode fazer insulina numa fase inicial,
até para reduzir a glucotoxicidade, e ao fim de 1, 2, 3 meses pode parar. Ou seja, a insulina, numa fase inicial, pode ser bastante benéfica, reduzindo a glucotoxicidade e permitindo que o doente depois comece a ter uma melhoria da função da célula beta, retira-se a insulina e coloca-se outros fármacos. Outra possibilidade neste doente, além da metformina, era colocar eventualmente algum outro fármaco, nomeadamente um inibidor da PP4, ou um inibidor da SGLT2, ou até mesmo associar um agonista dos receptores GLP-1, se o doente estivesse interessado, que poderia ter aqui um benefício no controle glicémico muito interessante, mas também um benefício no controle do peso, já que era um jovem com obesidade. Colocar a metformina é uma hipótese, vigiar o doente de perto, ver qual é a resposta que ele vai ter. No entanto, volto a dizer que quando iniciamos a metformina devemos iniciar 500 mg por dia e vamos aumentando 500 mg semanalmente. E, portanto, neste doente vai ser muito pouco colocar apenas a metformina 500 mg. Portanto, provavelmente era o ideal, era colocar um outro antidiabético oral ou um agonista dos receptores GLP-1 ou, eventualmente, no doente, pensar na insulina, sobretudo também ver que tipo de doente é que tem à frente e tentar individualizar aquilo que se pretende. Se é um doente que, a partir de uma diabetes tipo 2, não tem sintomas, provavelmente associava algum fármaco, como um inibidor da PP4, um inibidor da SGLT2, ou, eventualmente, o agonista dos receptores GLP-1, à metformina, que depois vamos aumentando de uma forma progressiva. Só uma chega. A atorvastatina, sim, mas provavelmente com triglicerídeos acima de 400, temos de ter a noção do risco elevado de pancreatite. Talvez, neste caso, eu optasse por um fibrato para baixar os triglicerídeos. No entanto, vamos monitorizando e vamos vendo, porque uma das coisas que acontece com os triglicerídeos é que estão muito associados à descompensação da diabetes e, portanto, melhorando muito as glicemias, melhorando o peso, os triglicerídeos podem ter uma redução muito significativa e, ao fim de algum tempo, parávamos o fibrato. Ou seja, quando nós pensamos em triglicerídeos, a modificação do estilo de vida e o controle das glicemias podem trazer uma redução muito significativa e não necessitar de terapêutica. Mas nesta primeira fase, talvez tivesse colocado um fibrato para a redução significativa dos triglicerídeos e, mais do que o aspecto cardiovascular, era a pensar no aspecto da pancreatite. Ok. Vou-te pedir uma resposta breve. Temos mesmo que ir para o intervalo, mas não sei a colocar esta pergunta à Telma. Utente com mais de 70 anos, diabetes tipo 2 há mais de 30, glicada acima de 9, taxa de filtração glomerular abaixo de 30, que recusa, por tudo, a insulina. Há alguma outra opção farmacológica? Não está a fazer mais nada. Não está a fazer nada. Deve estar a fazer. Abaixo de 30, fármacos. portanto, a metformina é preciso acerto 2 gramas até aos 45, dos 45 até aos 30 podemos fazer metformina 1 grama. Se tem menos de 30 já não pode fazer a metformina. Sulfonilureias, o risco de hipoglicemia já é grande. Em termos de insuficiência renal, abaixo de 30, temos a pioglitazona, mas atenção, nos idosos quanto à agudização da insuficiência cardíaca e risco de fraturas, portanto deixamos para a segunda linha. Claramente eu pensava aqui no inibidor do PP4. Acho que nos idosos e nos doentes com doença renal moderada avançada é o fármaco de primeira linha. E, eventualmente, poderíamos associar ao inibidor da PP4, se o doente não estivesse dentro daquilo que nós pretendíamos, uma insulina basal, um análogo lento, em que o risco de hipoglicemias também não é elevado e há sempre alguém que consegue dar essa insulina. Mas nesta doente com 9% de hemoglobina C, se não faz nada, inibidor da PP4, vamos conseguir pôr a hemoglobina C na casa dos 8%, que para esta doente é o ideal. Será o tal valor individualizado entre os 8 e 8,5, que será mais que benéfico para ela. E aqui, neste caso, no indivíduo frágil, com doença renal crónica, ou no indivíduo com idoso, o inibidor de P4 é o fármaco provavelmente da primeira linha. Ok. Luís, vais estar aqui connosco na segunda parte? Vou estar. É? Vou continuar então, em Lisboa, com todo prazer, até por estar sozinho. Muito bem, muito bem. Caros colegas, vamos então fazer um intervalo. São 11h15. O que é que te parece? 10 minutos? 10 minutos é preferível. Vamos ter muito para discutir a segunda parte. Às 11h25 estamos de volta, está bem? Esticar as pernas no instante e até já, está bem? Um grande abraço.